Podem se assentar. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar na casa do nosso Deus, né? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Vinícius, pastor ali do colégio, do CAIT, professor de ensino religioso ali. E essa semana um aluno veio falar comigo, né? Pastor, me ajuda, pastor, eu preciso da sua ajuda porque eu vou pregar essa semana lá na minha igreja. Me dá uma luz aí. Ele é da igreja de Tanguá. Ele até me convidou para estar lá hoje, mas eu falei, olha, eu também vou estar pregando lá na central de Itaboraí, não vou estar com você, mas vou estar em oração aí. E não é a primeira vez que ele vai pregar, ele já pregou uma vez anteriormente, mas eu imagino o frio na barriga que ele deva estar sentindo agora, né? Pois é, eu sou formado em teologia, formei em 2020, prego desde 2012 e todas as vezes que eu vou pregar eu sinto o mesmo frio da barriga da primeira vez. Eu dou aula no colégio, faço capela e cada capela é um frio na barriga diferente, mas Deus ele tem honrado, tem sido bondoso para conosco e é um privilégio muito grande a gente estar aqui. Para quem não conhece, minha esposa está ali, a Cíntia, junto com o Caio e o Arthur, nossos filhos aí, Caio de 9 anos, Arthur de 5 meses, crescendo, engordando. É uma malhação lá em casa. A gente não precisa nem ir para academia, porque pesadinho. Mas, queridos, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. O verso que a gente vai ler é um verso um tanto quanto conhecido, uma história conhecida. Josué capítulo 3, versículo 5. Nós já oramos, agora iremos abrir a palavra do nosso Deus. Josué, 6º livro da Bíblia, você que está em casa aí, você pode acompanhar com a gente também na sua Bíblia. Josué capítulo 3, versículo 5. Todos acharam, amém? Vou aguardar então vocês encontrarem aí. Estou vendo gente folheando a Bíblia ainda, procurando. Fique em paz que a gente dá esse tempo aí para você encontrar. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. A palavra do Senhor diz o seguinte: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, ou no meio de vocês, dependendo da versão que você esteja usando. A gente vai entender um pouquinho do contexto desse verso. Você conhece um homem chamado Moisés? Personagem bíblico, maior líder de Israel. Moisés foi chamado por Deus para conduzir o povo de Israel para que eles pudessem sair do Egito. Descendentes de Abraão, era o povo de Israel, escravos no Egito por 430 anos. E aí Deus levanta Moisés. As pragas caem no Egito, depois da 10ª praga, o povo de Israel, enfim, é liberado a sair por Faraó. E a viagem que deveria durar alguns meses até a terra prometida, dura quantos anos, igreja? 40 anos. Por quê? Por conta de desobediência à palavra de Deus, por conta de negligência. Ao final dos 40 anos, Moisés não entra na terra prometida, juntamente com seu povo. Deus toma Moisés para si, Moisés vem a óbito, e quem conduz o povo à terra prometida é Josué. E eu imagino que para você substituir um líder como foi Moisés, não deve ser fácil, mas ali estava Josué disposto e disponível para ser usado pelo Senhor. Josué então reúne o povo, e quando ele reúne o povo, ele diz o verso que nós lemos ainda agora. Ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O chamado de um líder corajoso, um líder destemido e um líder espiritual. Josué ele faz esse convite ao povo, pede para que o povo venha se santificar. E você sabe o que é santificar-se? Santificar, tornar algo santo, é tornar algo separado. Mas não só separado simplesmente, até porque, deixa eu pegar um exemplo aqui.
eu estou separado de vocês, significa que eu sou santo e vocês não são santos, é isso? Não, tem uns bancos ali em cima separados dos bancos aqui de baixo. Quer dizer que os bancos ali de cima são santos e os bancos daqui de baixo não são santos, é isso? Então, santo não é simplesmente algo que é separado, mas santo é algo que é separado por Deus, separado do pecado, separado da maldade, próximo de Deus, disposto a ser usado por Deus. E essa é a primeira ideia de santidade na Bíblia. Josué, ele faz o convite para o povo e é como se ele estivesse dizendo para o povo: afastem-se do pecado, afastem-se da maldade, se apeguem a Deus, porque Deus quer fazer maravilhas no meio de vocês no dia de amanhã. Quando o amanhã chega, os sacerdotes levitas, eles conduzindo a arca, eles passam pelo Rio Jordão. A correnteza das águas para e eles passam pelo rio sem sequer molhar os pés. Essa foi a primeira de muitas maravilhas que Deus operou no meio do povo. Só que, em se tratando do Israel espiritual, do Israel da atualidade do Senhor, nós que somos povo de Deus, nós também esperamos um amanhã cheio de maravilhas. Nós também esperamos um amanhã das bênçãos de Deus, onde finalmente Jesus vai voltar e nós vamos alcançar a terra prometida. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Finalmente vamos sair do deserto desse mundo de pecado e vamos, enfim, entrar na terra prometida onde não existe morte, não existe dor, não existe sofrimento, porque tudo isso já vai ter passado. Mas a pergunta que eu faço é: até que esse dia chegue, o que eu e você precisamos fazer? O que eu e você podemos fazer? O que eu e você devemos fazer? As palavras que Josué disse para o povo são as mesmas que Deus espera que eu e você vivamos. Santificação. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no verso de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, um pouquinho antes. Você tem Hebreus, Tiago, 1 Pedro. Eu e você, queridos, precisamos nos afastar do pecado também. Viver em santidade. Precisamos nos afastar da maldade. Viver com sinceridade na presença do Senhor, fazendo dele o centro da nossa vida. O texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 até o verso 16. E a Bíblia diz o seguinte: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Preste atenção no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos o que, igreja? Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado tirou essa imagem e essa semelhança. E o objetivo do Evangelho é restaurar em nós essa imagem que foi perdida. O objetivo do Evangelho é restaurar em nós a imagem do nosso Salvador. Nós chamamos de ser melhor do que fomos ontem e procurar amanhã ser melhor do que somos hoje, tendo a certeza de que estamos vivendo para a honra e glória de Jesus. O outro verso que eu quero ler com vocês está um pouco mais para frente, ou melhor dizendo, um pouco mais para trás na sua Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Repara no que João escreve aqui para a gente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado,
E o verso continua: pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de quem, igreja? Porque é nascido de Deus. João podia ter sido mais claro aqui nesses versos. João aqui está dizendo o seguinte: nós não podemos viver em pecado. Isso não significa que o cristão, ele passa a ser sem pecado. Isso não significa que o cristão deixa de ser pecador. Isso não significa que o cristão não cometa erros. Mas significa que apesar de estarmos sujeitos a errar, ocasionalmente, nós não fazemos do erro, não fazemos do pecado o nosso estilo de vida. A gente erra porque a gente é pecador. E a gente pensa coisas que não deveria. E às vezes fala coisas que não deveria. E às vezes agimos da forma como não deveríamos agir. Mas não podemos fazer disso o nosso estilo de vida. Precisamos nos arrepender diariamente. Precisamos buscar ser mais parecidos com Jesus. Santidade não é o que Deus exige de mim e de você. Santidade é o que Deus oferece para mim e para você. Se Deus exigisse santidade de mim, como eu podia entregar essa santidade para Ele? Sendo que eu sou pecador, não sou perfeito. Pelo contrário, Deus me oferece. E quando eu aceito, eu passo a viver uma nova vida. Eu passo a ser uma nova pessoa. E existem muitas pessoas que querem ser pessoas santificadas, mas sem andar com Jesus. O segredo é: quer ser santificado? Ande com aquele que é santo. Quer que a sua vida seja consagrada? Ande com aquele que é sagrado. Santidade só existe na presença de Jesus. Mas o que as pessoas dizem por aí, em muitas igrejas, é o contrário. É o que a gente chama de evangelho da graça barata, em que eu não preciso mudar meu estilo de vida. Eu não preciso mudar, renunciar ao meu eu. Eu posso continuar pecando porque Deus vai me perdoar. Eu posso continuar vivendo da maneira como eu acho, como eu julgo ser a melhor, porque Deus se importa com o meu coração. O que eu penso não importa para Deus, o que eu faço não importa para Deus, o que eu falo não importa para Deus, as músicas que eu ouço não importam para Deus, os lugares que eu frequento não importam para Deus, e dizem isso em muitos lugares por aí. Viva da maneira como você quiser, siga o seu coração, e o que Deus espera de nós é justamente o contrário. Deus espera que a nossa vida seja transformada. Deus espera que os nossos hábitos sejam renovados, que a nossa mente seja renovada, para então vivermos aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. O Evangelho é de graça. A salvação é pela graça, mas não foi barato. Custou o sangue de Jesus. Jesus, Ele espera que a gente seja exemplo. A gente vai ler alguns versos mais para trás, mais para frente. Mas a gente precisa ter a certeza disso. Existe uma frase que diz o seguinte: venha como estás. Já ouviu essa frase? Você está em pecado? Vem para a igreja em pecado, não tem problema. Você está errado? Venha para a igreja errado, não tem problema. Venha do jeito que você está. Está com o coração machucado? Venha para Jesus com o coração machucado mesmo. Você está desesperado? Venha para Jesus desesperado mesmo. Você não sabe o que fazer? Venha para Jesus sem saber o que fazer. Venha como você está, tendo a certeza de que Jesus não vai permitir que você permaneça desse jeito. Se você está com o coração quebrado, venha com o coração quebrado, sabendo que Jesus pode restaurar o seu coração. Se você está vivendo em pecado, venha vivendo em pecado até a presença de Jesus, tendo a certeza que Jesus pode transformar a sua vida de pecado, perdoar os seus pecados e fazer você andar em novidade de vida. Não espere você resolver seus problemas para se entregar a Jesus, porque os seus problemas nunca serão totalmente resolvidos. Sempre vai ter alguma coisa
que vai fazer com que você se sinta impedido de adorar a Deus. Eu não sei como você está nessa noite. Hoje, uma aluna da sala de Mariana, ela estava chorando em sala. Ela estava mexendo no celular, cabisbaixa, e de repente ela começou a chorar. Antes da aula começar, e eu fui lá, dei um abraço nela, perguntei se ela queria conversar, e ela disse que não queria. Nós vamos orar por ela ao final do culto. Ela não quis contar o que foi que aconteceu, mas ela estava muito mal, muito abatida. Eu só perguntei, foi alguma coisa que aconteceu na sua família, em casa? Ela disse que foi. Ela não é cristã, ela nem acredita na existência de Deus, mas isso não importa muito, porque eu acredito na existência de Deus, eu acredito no poder da oração, e eu acredito que Deus também quer restaurar a vida e o coraçãozinho dela. Vamos orar por ela ao final, mas existem muitas pessoas, voltando agora, que pensam o seguinte: eu posso viver da maneira que eu quiser. Quanto mais pecado eu tiver na minha vida, melhor. Porque tem um verso que diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos usar a lógica: quanto mais pecado, mais a graça de Deus na minha vida. Será que é assim? Romanos capítulo 5, verso 20, diz pra gente o seguinte. Romanos capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, parece realmente que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecado, mais da graça de Deus na minha vida. Mas o próximo versículo, Romanos 6, verso 1, olha o que a palavra diz para a gente. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então não espere viver uma vida de mais pecado para que você tenha mais da graça de Deus na sua vida. Pelo contrário, vive em santidade. Procure corrigir os seus erros. Procure viver da maneira que honre e agrade o nome do Senhor. A graça de Deus liberta o pecador e dá ao pecador a oportunidade de ter uma vida nova, uma vida de santidade. Nós vamos ler mais alguns versos. O primeiro é o de Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Nós estamos caminhando já para o final. E olha o que a palavra do Senhor diz. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de qualquer jeito. É isso que a Bíblia fala? Não. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que chamado tremendo. Paulo, sendo usado pelo Senhor, nos convida a andar de maneira digna. No capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: porque outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se eu sou um filho da luz, se eu sou um filho de Deus, eu preciso andar como tal, de maneira digna, vivendo em santidade na presença do Senhor. Talvez você não esteja andando de maneira digna. Talvez você esteja vivendo uma vida de pecado. Talvez você erre todos os dias de maneira consciente, de maneira premeditada. Talvez você tenha pecado antes de vir para o culto ou antes de acessar o link para nos assistir de maneira virtual. Talvez você esteja pecando agora em pensamento, pensando: meu Deus, que pastor chato esse. Não vejo a hora de voltar para casa, jantar e dormir, curtir meu feriado. Talvez você esteja julgando a roupa de alguém daqui, ou o comportamento de alguém, e você pense: então, pastor, para mim já era, porque eu estou em pecado agora e não consigo viver sem pecar. Pequei muitas vezes, vivi uma vida inteira de pecado, então a salvação não é para mim, porque
fui longe demais. Se você pensa assim, eu quero convidar você para lermos os últimos 2 versos. O primeiro é o que está em 1 João, capítulo 2, versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A Bíblia foi escrita para que a gente não peque. De Gênesis a Apocalipse, os conselhos de Deus, as orientações de Deus, os mandamentos de Deus foram registrados aqui na palavra para que eu e você vivamos uma vida sem pecado. Para que possamos viver de maneira digna da vocação ao qual fomos chamados. Mas o verso não termina aí. O verso continua dizendo: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado, Jesus Cristo, o justo, ele diz o seguinte, 2 versos acima, no versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você acha que sua vida acabou, se você acha que o pecado é muito grande na sua vida e que para você não tem mais jeito, saiba que Jesus Cristo, Ele quer ser o seu advogado. E isso já é muito bom. Melhor ainda é saber que Ele nunca perdeu uma causa sequer. Todas as causas que Ele operou foram ganhas. E louvado seja o nome do Senhor. Deus detesta o pecado, odeia o pecado, abomina o pecado. Tanto é que um dia Ele vai acabar com o pecado. E o pecado não vai mais existir. Mas apesar de Deus odiar o pecado, abominar o pecado, ter aversão ao pecado, Jesus ama o pecador e quer que o pecador ande em caminhos bons. Quer que o pecador se arrependa e viva de maneira digna, de maneira feliz, de maneira a alcançarem o sucesso. E eu pergunto, esse é o desejo do seu coração? Viver na presença de Jesus, apesar do seu pecado? Porque apesar do meu pecado, eu decido hoje, mais uma vez, entregar a minha vida ao Senhor. Receber o perdão que Ele tem para me oferecer e viver de uma maneira diferente. Esse também é o desejo do seu coração? Se for, eu quero orar por você. Nós teremos uma canção. E enquanto cantamos, que você possa meditar naquilo que Deus tem, pode e quer fazer na sua vida. Nós vamos nos colocar de pé.